Olá, professor João Vitor aqui com vocês. E no vídeo de hoje, nós vamos estar entendendo o que é neurotransmissão, vamos falar sobre os neurônios e vamos entender a importância de entendermos isso. Porque, na verdade, aqui, nessa neurotransmissão, quando falamos dos neurotransmissores, eles são os alvos para as terapias para os diversos transtornos que acometem o sistema nervoso central. E para a gente começar entendendo, eu quero falar sobre o neurônio. O neurônio, gente, é uma célula, é a principal célula que nós temos aí no sistema nervoso central, unidade funcional. Ela tem propriedades bioelétricas, é composta então por um corpo celular, um núcleo, os dendritos, um axônio. Esse axônio, então, é onde nós temos ali revestido pela bainha de mielina, onde nós temos os nódulos de Ranvier, e temos também a porção terminal desse axônio. Então, são as principais características dessas células tão importantes que nós temos aí no sistema nervoso central. Basicamente, gente, esse neurônio, ele tem um fluxo de transmissão desse impulso. Basicamente, quando nós temos um neurotransmissor sendo liberado lá pelo neurônio pré-sináptico, ele vai encontrar, então, os receptores, né, pós-sinápticos lá nos dendritos. Nos dendritos, então, vou ter a formação do potencial de ação, que vai ser conduzido, então, pelo axônio até a saída, que é lá na porção terminal do axônio. Basicamente, gente, esse impulso nervoso, essa corrente elétrica, é que permite, então, a saída, né, dessa informação do corpo celular até, então, o terminal do axônio, que é o que nós vamos chamar de potencial de ação, que ele obedece à lei do tudo ou nada, que é onde nós temos a despolarização aqui acontecendo. Então, resumindo tudo isso para vocês, nós temos um neurônio pré-sináptico, ele vai receber um sinal lá dos dendritos, após esse sinal vai gerar um potencial de ação, vai percorrer esse potencial de ação, o axônio vai abrir os canais de cálcio, vai provocar a liberação de neurotransmissores lá na porção terminal do axônio, vai causar hiperpolarização pós-sináptica e aí, ou também, vai causar despolarização pós-sináptica. A neurotransmissão, gente, a gente pode descrever em termos anatômicos e também podemos descrever do ponto de vista químico. Basicamente, nós temos que entender que nós temos neurônios de diversos tamanhos, dependendo da localização, e que esses neurônios vão liberar neurotransmissores, que são mediadores químicos, que vão gerar correntes elétricas. Basicamente, você pode comparar esses neurônios a essa rede de fios de telefone que nós temos espalhado por aí, fazendo a comunicação e fazendo com que essa informação chegue no local adequado. A neurotransmissão, gente, para a gente poder entender, nós precisamos entender que é formada o nosso sistema nervoso central por uma rede extensa de neurônios. Esses neurônios, eles são, então, distribuídos aí pelo sistema nervoso central, onde a função deles é comunicação eficiente, fazer a comunicação eficiente, ou seja, transmitir uma informação de uma célula para outra. Essa é a principal função. E para a gente poder fazer essa transmissão, nós precisamos dos neurotransmissores. Esses neurotransmissores é que vão realmente se ligar, ser liberado do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico e se ligar nos receptores, como se fosse uma chave e uma fechadura. Basicamente, é a função que nós temos desses neurotransmissores é produzir um efeito cascata na superfície do dendrito ou também dentro das nossas células, para conseguir que essa mensagem, então, seja recebida, seja processada e seja encaminhada. Como que isso vai acontecer? Nós temos aí uma sequência de eventos onde isso vai estar acontecendo. Basicamente, em primeiro lugar, nós vamos ter o quê? O potencial de ação ele vai chegar nessa porção terminal do axônio. Uma vez que esse potencial de ação chega, ele vai sinalizar, então, para que se abram os canais de cálcio. Os canais de cálcio eles são controlados por voltagem. Então, toda vez que o impulso chega, abre o canal de cálcio. Esse cálcio que está fora desse neurônio, ele vai entrar para dentro desse neurônio. Uma vez que esse cálcio entra dentro da célula, o cálcio sinaliza para as vesículas são os locais onde estão os neurotransmissores dentro delas, então organizados esses neurotransmissores, eles vão sinalizar para essas vesículas vão se mover para a membrana, e aí essas vesículas vão se ancorar, né, na saída desse neurotransmissor e vão liberar esses neurotransmissores por exocitose. Esses neurotransmissores, então, vão se difundir na fenda sináptica e vão se ligar aos receptores. Se ligando aos receptores, eles vão ativar essas vias de transdução, ativando, então, essa sequência de comunicação que está acontecendo. Os princípios, então, que nós temos aí, para a gente poder entender, nós precisamos entender que tudo gira em torno desses neurotransmissores. Nós temos aí cerca de uma dúzia de neurotransmissores que são conhecidos, né, no nosso sistema nervoso central, e nós temos que saber que se nós entendermos a ação desses neurotransmissores,
nós vamos entender os principais alvos de ação de substâncias psicotrópicas, que são usados aí para tratar diversos transtornos que acometem o sistema nervoso central. Quais são esses principais neurotransmissores? Serotonina, dopamina, noradrenalina, acetilcolina, glutamato, que é o principal neurotransmissor excitatório, GABA, que é o principal neurotransmissor inibitório. Esses são os principais neurotransmissores alvos para fármacos que nós temos nos dias de hoje. Basicamente, gente, eu gosto muito dessa imagem, que se você prestar atenção, ela vai nos ajudar muito a entender os alvos farmacológicos, diferentes classes que nós vamos usar para tratar os pacientes. Basicamente, quando eu falo de depressão, eu estou falando que o quê? Eu tenho deficiência, diminuição de neurônios, neurotransmissores, serotonina e dopamina. Por isso que eu ajo fazendo o quê? Meus fármacos que vão ter atividade para depressão, inibidores seletivos de recaptação de serotonina, noradrenalina e assim por diante, que vão elevar os níveis desses neurotransmissores na fenda sináptica. Já na ansiedade, eu tenho também serotonina baixa, por isso que explica antidepressivos serem utilizados para tratar a ansiedade. E a noradrenalina, o glutamato está lá em cima. Na esquizofrenia, eu tenho excesso de dopamina, por isso que eu uso antipsicóticos. Antipsicóticos são antagonistas, vão ter que baixar, vão ter que bloquear a ação desse excesso de neurotransmissores que nós temos. No Alzheimer, eu tenho acetilcolina, por isso nós usamos os anticolinérgicos, que vão aumentar esses níveis de acetilcolina. Na mania, nós temos serotonina baixa, noradrenalina muito alta. No Parkinson, a dopamina está lá embaixo. Tanto é que pacientes que você usa levodopa, por exemplo, para aumentar esses níveis de dopamina, você pode causar alucinações se aumentar demais, porque lembro, dopamina também está envolvido na esquizofrenia. Na epilepsia, você tem o GABA lá embaixo e o glutamato lá em cima, excesso de transmissão. Inclusive, a gente tem vários fármacos aqui, os benzodiazepínicos próprios podem ser utilizados para que vão agir fazendo o quê? Potencializando o GABA. Então, se a gente entender esses neurotransmissores, a gente entende aqui os principais alvos farmacológicos para estar tratando estes pacientes. Então, isso é muito importante da gente entender para a gente poder ser assertivo no tratamento e facilitar o nosso entendimento em relação aos principais fármacos que nós temos. E esses fármacos, eles podem agir como? Eles podem estar agindo na biossíntese, aumentando a biossíntese, podem estar inibindo a degradação, se inibir a degradação, aumenta esses neurotransmissores, por exemplo, os imaus inibem a monoaminoxidase, que degrada esses neurotransmissores, né, dopamina, por exemplo, e aí vai fazer o quê? Vai ficar mais tempo disponível na fenda sináptica, vão agir na liberação, vão agir na recaptação, inibindo a recaptação, né, com isso, se inibir a recaptação, fica mais tempo na fenda sináptica também, né, nos sítios receptores pré- e pós-sinápticos, então são vários os alvos que esses fármacos aqui podem estar agindo e podem contribuir no tratamento dos pacientes que tenham algum problema, né, relacionado a esses neurotransmissores no sistema nervoso central, algum transtorno, né, em relação a isso. Então, esses são os principais alvos e por isso é importante nós conhecermos neurônio, neurotransmissor, né, e também estas, né, atividades destes fármacos, locais de atuação desses fármacos, para que a gente tenha bem claro isso e possa contribuir realmente com uma farmacoterapia mais adequada para o nosso paciente.